Jiu-jitsu é uma arma, né? As técnicas de jiu-jitsu, elas podem matar. Elas podem deixar sequelas para o resto da vida. Sim. Né? Então, assim, a gente começa a levar o pensamento mais para essa linha, essa confiança que você dá, você joga a sua vida na mão de uma pessoa que você nunca teve contato. E a arte marcial, ela é capaz de controlar todos os teus sentimentos para que você lute, se esforce, dê seu máximo, queira ganhar a qualquer custo, mas até o ponto em que você vai cuidar daquela pessoa que está querendo ali te confrontar. A arte sempre fez parte da minha vida. Talvez o primeiro grande sinal tenha vindo através da música. Alguns anos depois do design, a fotografia, a arquitetura, a moda, um universo profissional riquíssimo em cultura, comportamento e conhecimento. Como surfista, kitesurfista e lutador, aprendi que o esporte vai muito além da competição. O mar, o vento, a montanha são os elementos da natureza que me movem, me conectam com a minha verdadeira essência. Eu acredito que devemos agradecer a tudo que temos e cultivar nossas amizades, pois é um dos maiores valores que temos na vida. Tudo é energia. Vamos celebrar a arte de viver. O Pura Connection é mais um projeto de vida que trago ídolos, referências, mestres e amigos que fiz durante essa intensa jornada. Uma verdadeira conexão humana com o propósito de espalhar visões, experiências e mensagens positivas para o mundo. Irmãozão, obrigado aí pela presença. Obrigado. E como a gente estava falando ali embaixo, né? Acho que você foi uma referência para mim. Eu vi você competindo várias vezes, um grande competidor. Numa época importante ali do jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu estava firmando ali como uma arte marcial brasileira, né? Com toda a sua potencialidade, não só esportiva, né? Mas talvez um trabalho de desenvolvimento humano, né, através dessa ferramenta incrível, né, que talvez, e eu acho que nós dessa geração, a gente, ao longo dessa jornada, a gente começou a entender isso melhor, né, talvez com amadurecimento de vida e amadurecimento do dojo, não parando nunca de praticar, né, cara. Então a gente vai entendendo, inclusive entendendo as fases, né, que a arte marcial, enfim, o jiu-jitsu, ela tem a importância que ela tem ao longo da nossa vida. Então, porra, primeiro eu quero te agradecer, né, cara, assim, foi um convite meio em cima da hora e como inclusive falou agora o Flávio Bering aqui pra mim, porra, a gente tá sempre pronto. Você se colocou à disposição de pegar o carro e vir, cara, então muito grato também pela sua presença e da gente tá podendo deixar essa mensagem. Eu tenho certeza, cara, que vai ser uma conversa espetacular, porque você é um cara que, como eu falei aqui no início também, é uma referência para mim, não só como um grande lutador, mas no trabalho que você vem fazendo, né, em prol do jiu-jitsu. Bom, André, só quem tem que agradecer sou eu pela oportunidade de estar aqui nesse bate-papo contigo, depois de ter tantas lendas terem sentado nessa cadeira aqui na tua frente, né? Te agradeço aí pela oportunidade, pelo momento, por essa troca de energia que eu acho que é o mais importante, essa conexão. Sim. Tudo na hora certa, né? Eu tinha muita vontade de estar aqui conversando contigo nesse teu podcast. Acompanho o teu trabalho, vejo quantos campeões e quantos mestres, né, que você já conversou nesse trabalho que começou na pandemia, né, que você vem aperfeiçoando e melhorando com o tempo. E eu tenho certeza que a gente vai ter um bate-papo aqui. Quem puder acompanhar essa nossa conversa, esse nosso vídeo, vai ter bastante coisa aí para poder guardar aí no aprendizado e levar para a vida. Com certeza, cara. Eu acho que isso, né, é o que mais tem me motivado a continuar fazendo, né, cara? Apesar dos
das dificuldades e desafios, né? Primeiro desafio, até te falei um pouco ali embaixo, porra, cara, nunca fui um cara muito de comunicação, um cara sempre muito quieto, meio tímido. Então, quebrar essa barreira, né, já foi um primeiro desafio. E tenho certeza que a formação marcial, o jiu-jitsu, me ajudou, né, e me ajuda em muita tomada de decisão de realizar algum projeto. E às vezes um projeto que você, a princípio, fala assim, pô, não sou capaz de fazer. Né? A segunda coisa que você também falou, e acho que a gente estava conversando ali embaixo, é essa conexão incrível, né, cara? Esse network que o jiu-jitsu nos dá, né? A gente não se conhecia tanto pessoalmente, fora ali os campeonatos, mas a gente não se falava. Mas a gente já tem aí uma certa até intimidade, confiança. Parece que se conhecia, né? Exatamente. Isso é incrível. Então isso é incrível, né, cara? É uma situação que é uma sinergia assim, que acontece, né? Eu joguei futebol quando era garoto, né? Como todo brasileiro, a gente achava que ia ser jogador de futebol, né? Parei de jogar, tive um episódio que acabei me frustrando, aí comecei a estudar, já estava com 19 para 20 anos fazendo faculdade de arquitetura. E eu era um cara muito briguento no futebol. Eu nunca gostei de perder, foi uma das coisas... Cara, eu detesto perder em tudo que eu faço. Então, assim, eu costumo algo que eu tô fazendo, eu acabo abdicando de tudo e todos ao meu redor para buscar os meus resultados, né? Da forma mais honesta e justa possível. Mas eu faço isso, sempre tive o hábito de fazer isso. E no jiu-jitsu aconteceu isso. Eu acabei tendo o primeiro contato e o jiu-jitsu me proporcionou uma das maiores, se não a maior lição da vida, o maior aprendizado. É aprender a perder, né? E eu tava ali numa luta, né? E eu tive que entender que, cara, eu ia perder. Só que essas derrotas, elas foram me proporcionando, a cada momento que elas aconteciam, um aprendizado e um entendimento para que eu tivesse a noção que ali na frente, esse conjunto de experiências agregadas, eu me proporcionar alcançar o meu objetivo. E aí eu comecei a ter a leitura da vida. E esse aprendizado, ele aconteceu não nas competições, ele aconteceu dia a dia no tatame. Sim. E o que eu quero linkar com isso que você falou, dessa amizade, dessa sinergia, dessa conexão né, que o jiu-jitsu proporciona, um network incrível, né, no mundo inteiro, com pessoas que nós admiramos de longe, que nós temos contato porque algum amigo nosso, se nós não treinamos com essa pessoa, algum amigo nosso já treinou, né, e já falou bem, já teve a oportunidade de dar um feedback, um retorno. Então, para a gente parece que está tudo conectado. E está, na realidade, né? Só faltava o aperto de mão. Existe essa relação de confiança no tatame. Eu vou treinar contigo, meu irmão. Lógico, eu falei, eu detesto perder. Eu vou querer ganhar. Sim. Só que, cara, eu vou querer ganhar na forma mais honesta e justa possível. Sim. E não é sempre que eu vou conseguir. Talvez você vá me vencer, né? E eu vou ter que entender isso. Eu não vou poder me frustrar, eu não vou poder me esconder, eu não vou poder desistir, né? E ao mesmo tempo, nesse primeiro contato, que eu vejo que é algo incrível do jiu-jitsu, que ele nos possibilita também, eu vou treinar contigo, né? A partir do momento que a gente se cumprimenta ali, né? Aquele ritual inicial, do início do rola, eu tô confiando a minha vida a uma pessoa que eu nunca tive a oportunidade de apertar a mão, né? E você é a mesma coisa a mim. Sim. Né? É que as pessoas não têm essa mínima noção, mas, cara, jiu-jitsu é uma arma, né? As técnicas de jiu-jitsu, elas podem matar, elas podem deixar sequelas para o resto da vida. Sim. Né? Então, assim, a gente começa a levar o pensamento mais para essa linha, essa confiança que você dá, você joga a sua vida na mão de uma pessoa que você nunca teve contato. E a arte marcial, ela é capaz de controlar todos os teus sentimentos para que você lute, se esforce, dê seu máximo, queira ganhar a qualquer custo, mas até o ponto em que você vai cuidar daquela pessoa que está querendo ali te confrontar. Fala, galera, são mais de 30 anos de jiu-jitsu, 25 anos competindo em alto nível. Hoje trago para você, em português, pro Brasil, a guarda diamante. Tá na hora de evoluir, resistir à pressão e se transformar na melhor versão de você mesmo. Ouça.
né? Então é esse autocontrole, né? Esse domínio de um momento de adrenalina, de um momento de pressão, né? Faz com que a gente se envolva muito, faz com que a gente crie um laço muito forte de amizade, né? Que eu achei que quando eu fosse entrar no jiu-jitsu eu fosse ser um brigador, porque eu já era briguento na época do futebol, só que pelo contrário, eu mudei completamente, me tornei uma pessoa mais segura, uma pessoa mais calma, uma pessoa mais consciente dos seus atos, né? Isso foram me mostrando caminhos em que eu até então não tinha observado enquanto eu praticava outras modalidades, né? E também a oportunidade de ter, por exemplo, estar aqui hoje nessa mesa contigo, nesse papo aqui super legal, num podcast, num trabalho incrível que você faz, conhecendo pessoas mais próximas, assim, tudo conectado ao jiu-jitsu, tudo relacionado a essa interação, cara, que nem você falou, a gente nunca tinha batido esse papo pessoalmente. Sim. Mas você me acompanhou, eu te acompanhei há tantos anos, né? Você está aí na caminhada, aí, 5 graus na faixa preta, inclusive parabéns aí mais uma vez. Obrigado. Eu pego o ano que vem também, e praticamente a gente na mesma época, a gente viveu Sim. bastante coisa junto, né? Sim. E eu vejo que, cara, hoje a gente está aqui, depois de tantos e tantos anos, o jiu-jitsu nos coloca na hora certa quando tinha que ser, né? Então são momentos tão fantásticos como esse que fazem com que a arte marcial ela esteja realmente envolvida nas nossas vidas, e que nós, através de situações como essa, de podcast como esse, do seu trabalho, que a gente consiga alcançar milhares e milhares de pessoas, talvez milhões de pessoas, para que elas entendam isso do que a gente está falando aqui agora. Porque, assim, para mim, cara, isso é muito humano, né? E talvez essa ferramenta, como eu vejo e como eu falei de desenvolvimento humano, ela tem hoje uma importância, até no mundo que a gente vive, né, cara, que é muito conectado tecnologicamente, né, e beleza, tem vários lados positivos, né, nesse sentido, mas eu sempre olho para como que a gente preserva esse lado humano nosso, né, que também é muito importante. Então essa harmonia de vida, né, ela é importante para a nossa saúde física, mental e espiritual. E esse momento, ou essa jornada do jiu-jitsu, essa jornada da arte marcial, ela nos conecta muito, cara, com esse nosso lado até mais instintivo, talvez reptiliano, né? Assim, que pluga um monte de coisa, que vai desde a sobrevivência, a questão tribal, né? De eu ter, cara, eu preciso estar junto desse cara aqui, esse cara me gera confiança, com confiança ele me dá segurança, né? Então tem muita coisa, cara, que vem nesse pacote, né? E como eu falei, talvez nessa longa caminhada, e é longa, e deve ser assim mesmo, né? Porque tudo, a gente também deve respeitar o tempo das coisas, né? Então a gente também falou ali embaixo que uma faixa preta demora geralmente, sei lá, uns 10 anos, né? Uma faculdade de medicina aí. Né? Mas é um tempo que tem que ser meio que respeitado para que você amadureça ali em vários aspectos. Sim. E foi uma coisa que eu mesmo, cara, não entendia, porque eu fui muito cobrado nas faixas. Eu demorei muito, né? Assim, pelo que eu me dediquei. Isso na minha cabeça. Perfeito. Tá certo? Assim, eu achava que eu estava pronto. Perfeito. Antes. Perfeito. Né? E eu fui entender com o tempo, cara, que eu recebi na hora que eu deveria ter recebido mesmo, cara. E eu entendi depois por que eu não deveria ter recebido antes. Mas eu só fui entender isso muito depois, né? Então, assim, essa jornada e esse tempo, ela deve ser curtida dia após dia, cara. Aproveita agora, né? E se a gente chegou até aqui, esses anos todos com essa experiência, vamos ser gratos por essa estrada toda que a gente caminhou. A gente sabe de tudo que a gente passou, né? E de tudo que ainda tem pra frente por vir, né, cara? E tem muito aprendizado aí pela frente. Com certeza, né, André? Eu acho que isso tudo aqui que a gente está vivendo hoje, né? E essa visão que você teve, essa autocobrança é muito comum quando a gente não tem uma maturidade suficiente, mas com certeza o teu mestre já estava no estágio em que ele tinha essa visão
Ele já tinha passado pelo momento e ele já tinha a visão de que era o tempo que você tinha que percorrer naquela determinada graduação. Só que você jovem, nós queremos, né? Eu tô pronto, né? Me perguntam direto lá no Instagram, professor, mas pô, eu já tô aqui há 3 anos na faixa azul, e meu amigo aqui, ele já me passou aqui e tal, o que você acha? Cara, cada um no seu tempo, respeita. Você tá com o seu professor? Confia nele. Sim. Independente, mas eu vou receber a faixa preta, eu não me sinto preparado. Confia nele, senão você não deve estar com ele. Porque rola, desculpa te interromper, mas rola o contrário também. Também. Né? Eu já vi, uma vez até aconteceu com um aluno nosso, no caso até eu tinha um outro sócio nesse negócio. A gente deu, no caso foi a faixa azul, pra ele falou assim, eu não mereço. Eu falei, porra, você nunca mais vai repetir isso pra gente, porque se a gente tá colocando essa faixa, porque a gente sabe da capacidade e da responsabilidade que você tem a partir de agora de aceitá-la, né? Então, tem um outro lado também que a gente escuta muito, mas eu não mereço, não sei o que, eu não... Né? Mas aí é onde vem a falta de confiança, que o jiu-jitsu ainda não trabalhou na vida dessa pessoa. Sim. Porque a partir do momento que essa pessoa já tem ali, já está preparado, já enfrentou batalhas no jiu-jitsu, né? O tatame já ensinou, já enfrentou batalhas, deixou cicatrizes, né? E aquela pessoa continuou, né? Eu costumo dizer assim que tem algumas frases, mas eu costumo dizer que essa pessoa já entendeu que um dedo é só um dedo, tem mais de 19, né? Então, assim, a pessoa que não enfrentou as batalhas e ainda não superou, não tem cicatrizes, aí, cara, é um dedo, eu não consigo, puta, eu tenho que ficar uma semana sem treinar, porque eu tenho que ir no médico, porque eu quero não sei o quê. É diferente. Né? A mentalidade já está diferente, a mentalidade já está começando a ficar blindada. Sim. Né? Então a gente já começa a entender esse tipo de leitura da fraqueza das pessoas, só que a gente tem que, é o nosso dever como professor, como faixas pretas, de poder fazer com que as pessoas passem pelo processo que nós passamos de aprendizado, não necessariamente de uma forma tão agressiva, talvez, quanto nós tenhamos tido na nossa época, né? De uma forma até mais cadenciada, mas que elas cheguem a força que nós temos hoje, que o jiu-jitsu nos proporcionou, nós praticantes, nós faixas pretas. Né? Então é um dos trabalhos que eu faço bastante diariamente. É fazer com que o jiu-jitsu esteja na vida das pessoas e que eu não tenha a necessidade de querer acelerar um processo para que ela se torne uma casca grossa rápido. Não. Eu faço o meu trabalho para que aquela pessoa mantenha-se ao meu lado, entendendo que o processo ele vai ser um pouco mais lento. Mas para fidelizar isso ela a mim, ao jiu-jitsu, ao tatame, eu tenho que criar estratégias para que ela possa estar ali e um dia ela ter essa leitura de que eu tenho hoje. Porque se eu ensinar um jiu-jitsu da forma que eu aprendi, da forma que você aprendeu, quantos amigos seus não poderiam estar treinando hoje e desistiram? Sim. Por causa de um processo como esse. Então eu vejo que o jogo todo ele roda em cima de uma situação em que nós, faixas pretas, professores responsáveis pelo, né, de passar o jiu-jitsu à frente, devemos também tomar esse cuidado de construir pessoas fortes através de um processo não tão radical quanto nós passamos, logicamente mantendo a sua essência, mas para que milhares ou milhões de pessoas, milhões já, né, porque a gente tem estatísticas no mundo, milhões de pessoas vivam aquilo que hoje nós entendemos e temos a leitura que você, quando era menos graduado, não tinha do seu mestre. Sim. Né? Imagina todo mundo hoje com a sua mentalidade, com a minha mentalidade, quantos seres humanos fortes nós teríamos no mundo. Né? E não é forte de força. A gente não está ensinando ninguém a lutar aqui. A gente não vai botar o kimono e sair na mão no tatame. Sim. É a reação na hora da pressão. É saber pensar e raciocinar quando tiver com a corda no pescoço. Né? Isso o tatame nos ensina a lutar, mas não lutar. Né? Isso é bom pra caramba. Isso é o jiu-jitsu. Muito. Você falou um negócio, cara, que eu também sempre fiquei nesse questionamento, né, em relação a como que a gente avalia a dosagem, né, de quanto eu preciso trabalhar uma metodologia um pouquinho mais confortável e o quanto eu coloco de princípios ou valores, enfim, ou algum outro tipo de fundamento ali que passe para esse aluno um pouco disso que você está falando, que talvez seja mais conectado a uma essência marcial, isso. Né? Que
que é necessário e que talvez o jiu-jitsu ele nos deu, né? Que você falou assim, porra, mas talvez foi de uma forma muito radical. Sim. E eu sou muito grato pelo meu mestre a tudo, né? E eu falo uma frase assim que eu acho que, pelo menos na minha visão, eu acho que os nossos mestres, né, como nossos pais, inclusive, que são nossos mestres também, eles não ensinam só acertando, né? Eles ensinam errando, porque eles têm a intenção de sempre acertar, mas eles vão na frente. Exato. Né? E ali eles vão encontrar algumas dificuldades. E a gente que vai um pouco atrás, a gente vai evoluindo, talvez. Exato. Eles ofereceram, né, André? Eles ofereceram o que eles tinham de melhor. Vai da gente pegar esse aprendizado, né? Seja, por exemplo, eu falo muito, cara, não é tudo que funcionava antigamente que funciona hoje. Sim. Mas o que foi passado antigamente funcionou naquela época, porque era o melhor que tinha se oferecer naquela época. Sim. Hoje não. Mas o que eu faço? Hoje eu tive o aprendizado, por exemplo, se não se usa mais, eu não vou usar hoje. Mas como é que eu continuo nessa direção, remodelando daquela forma que a pessoa me proporcionou o ensinamento para que funcione hoje? Né? Então a gente tem que buscar sempre essa adequação, mas nunca deixar a nossa raiz para trás, né? Nunca esquecer, nunca quebrar esse ciclo, nunca quebrar nossa essência, mas fazer com que mais pessoas possam estar no nosso lugar aqui, né? Com a nossa mentalidade, com o nosso pensamento, com a nossa força, porque eu tenho certeza, cara, que se pessoas no mundo tivessem, nossa, a tua cabeça, a minha cabeça, né, hoje, o nosso preparo psicológico, né, mental, para se deparar com diversas situações, né, do dia a dia, cara, situações comuns de rua, cara, o mundo seria muito melhor. O mundo seria muito melhor. Mas não estou dizendo nem o André de 10, 15 anos atrás, estou dizendo o André de hoje, o Cavaca de hoje. O Cavaca de 10 anos atrás ia brigar. Talvez de 8 anos atrás ia xingar. Hoje o Cavaca vai ouvir. Hoje o Cavaca vai abaixar a cabeça. Hoje o Cavaca vai sair andando. Depois o Cavaca vai voltar, tranquilo, quando a situação tiver esfriado, conversar e perguntar por que aquilo aconteceu, entender. Né? Então, só que isso é um processo. Isso é uma situação que a gente só vai aprender quando a gente estiver pronto. Né? Só que esse processo é longo, cara. Esse processo é um processo de, cara, no mínimo 10 anos. Sim. Em 10 anos, o que não aconteceu na tua vida? Né? Na minha. Faculdade, estudos, academias, equipe, lesões, né? Filhos, casamento, né? Muita coisa, mudança de endereço, perda de entes queridos, né? E a gente não desistiu e se tornou faixa preta com tudo isso sendo colocado de obstáculo na vida para que pudesse fazer a gente parar. Sim. Porque foi colocado tudo isso. A vida é feita de escolhas e a gente escolheu continuar. Sim. E é só assim que a gente chegou. Só que tem pessoas que escolhem parar. E o nosso papel como professor, eu vejo que é criar estratégias e ter ferramentas para que essas pessoas, na hora da decisão, porque essa decisão vai chegar constantemente, elas optem e continuar como a gente continuou. Sim. Esse é o diferencial que eu vejo que é o nosso trabalho hoje, é o que eu busco fazer bastante hoje no dia a dia. Sim. A dúvida que vem aí, né, em relação a como lidar com essas situações, eu acho que você é um cara experiente que tem trabalhado, tem focado muito em cima disso, né, cara? Tem estudado, enfim, eu acho que e trazido toda a sua experiência, que eu acho que talvez seja a coisa de maior valor nisso. Mas, inclusive quando a gente começou a falar, o que eu entendi, de novo, na questão da graduação? O meu mestre fez com que isso acontecesse. E talvez ele viu em mim uma paixão, né, uma energia, um fogo interno, e que ele sabia que de alguma forma eu ia dar continuidade no jiu-jitsu. Perfeito. Certo? Então, ele fez com que aquele caminho que eu percorresse fosse um caminho que, para me moldar da melhor forma possível, para estar onde está. Né? Diferente de talvez de outras pessoas. Sim. Que ele tinha a mesma intenção de mantê-las, obviamente, sim, mas que
provavelmente ele ia dar ou acelerou, enfim, ele lidou de uma maneira diferente. Mas por que eu tô falando isso tudo? Porque como numa escala, né, de uma academia grande, enfim, de um projeto grande de jiu-jitsu, você consegue fazer essas avaliações mais individualizadas, entendeu? Porque tem um outro lado, inclusive numa conversa até com o Fábio, né, ele fala um negócio que faz sentido também, né? E aqui tem a questão de metodologia, de graus, de faixa. E ele fala assim, se o aluno atendeu aquelas aulas dentro da nossa metodologia, ele está pronto. Se ele não estiver pronto, tem falha na metodologia. Sim. Tá certo? Sim. Então, entendeu? Mas então todos vão, se cumprirem aquele caminho, vão naquele momento estar pronto, né, da mesma forma. Então, existem essas nuances, né? Sim. E talvez algumas dúvidas em relação a isso. Pô, mas será que é isso mesmo? Será que é tão racional assim? Ou será que a gente também sempre tem que ter uma avaliação mais subjetiva, né? Ou mais sensitiva, né? Em relação a cada aluno, enfim, pessoa. Sim, eu vejo assim, cada caso é um caso, né, André? A gente consegue individualizar casos pontuais. Casos mais pontuais a gente consegue individualizar, mas vamos lá, vamos trabalhar em relação à metodologia. Como é que funciona? Eu trabalho muito semelhante ao do Fábio, da Aliança, né? A gente tem um aplicativo em que eu vou te falar de criança, tá? De criança porque para mim é meu público-alvo, é a base, é a esperança de que a gente possa fazer um mundo melhor, são as crianças, e também a estratégia do meu negócio, do meu business é isso, né? A gente já vai falar sobre isso depois. Mas o método que nós utilizamos, né? Nós temos um aplicativo que é o mesmo que nós utilizamos da Aliança, que a gente trabalha com presenças. A criança, a cada 15 graus, cada 15 aulas, ela conquista 1 grau. Então ela tem 5 ciclos para percorrer nessa faixa, tá? O que acontece? Encaixa muito com o que o Fábio falou em uma parte, mas eu complemento isso com a outra parte. Se a pessoa não chegar apta ali, ela tem um ponto em que a metodologia falhou. Concordo. Só que não é tecnicamente só que a gente fala. Exatamente. É o envolvimento pessoal. Né? E aí o que nós temos em paralelo à graduação das crianças ali? Nós temos em paralelo um tabuleiro em que nós trabalhamos valores para a vida. Tá? Então cada semana é feito um acompanhamento dentro de casa, por parte dos pais, e dentro da academia, no tatame, dessa criança. E ela só conquista um adesivo, são 24 adesivos, e para ela trocar de faixa, ela tem que ter um número X ali de adesivos ali conquistados ali naquela situação. Né? Se ela chegar ao número de aulas completadas para dar o direito de troca de faixa e ela não tiver a cartela completa de adesivos de valores morais e éticos da vida, ela não recebe a sua graduação. Então, assim, nós meio que dividimos a nossa parte curricular, que é a parte de graduação, e avaliamos por 2 pontos, 2 pilares, técnico e físico, óbvio, né? Mas nós também trabalhamos com o pilar dos valores. Legal. E princípios da vida. Legal. Que isso para mim é o mais importante. Sim. É o pilar que faz a diferença. Sim. É o pilar. E aí a gente consegue trabalhar na individualidade. Por quê? Porque a criança é avaliada da seguinte forma. Mas como é que ela recebe? Como é que você sabe que ela cumpriu com seus deveres de casa lá? Porque o pai é colocado toda segunda-feira, todos os pais sentados, as crianças na frente e os professores aqui um em cada lado.
pai, o Joãozinho, como é que ele cumpriu as tarefas de disciplina essa semana em casa? Sim, professor, cumpriu, positivo. Aí aqui, pessoal, como é que foi aqui o Joãozinho? O Joãozinho foi positivo também. Ótimo, positivo. 2 positivos, ganhou adesivinho. Ganhou adesivinho, o que acontece? A criança já está lá chegando, percorrendo o seu trajeto. Aí o José, pai, ele foi bem em casa? Por que o pai é perguntado primeiro? Para tirar aquela super proteção. Porque a criança só ganha um adesivo se tiver 2 positivos. Tanto do pai e da escola, da nossa academia. Entendeu? Se a gente deixa ali, fala que não na escola, o pai fala talvez que o pai vai sempre querer puxar a sardinha. Já que a gente sabe disso também, a gente fala, pai, como é que foi o José? Foi bem, professor. Só que infelizmente aqui no tatame ele faltou com disciplina naquele momento do trabalho em equipe, aqui no dia tal, que nós temos o relatório das crianças. Então, positivo com negativo, a criança não recebe o seu adesivo. Consequentemente, ela já perdeu uma casinha aí, o João já passou ela. E aí eles brigam para isso, cara, isso é uma ferramenta muito forte que nós temos, né? Um potencializador de educação em casa, porque os pais usam essa estratégia demais. Você não vai tomar banho agora? Ô, João, vou falar pro professor, você não vai ganhar o selinho. Não, tô indo agora, pai, tô indo. Então, assim, a gente acelera também o processo de evolução, né? Na parte de humanização, na parte educacional. Sim. Nós trabalhamos muito com jiu-jitsu educacional, né? Nós estamos direcionando totalmente o Jiu-Jitsu Kids para educacional, né? Não é colocar o jiu-jitsu nas escolas, mas é agir como uma escola, não uma academia de luta, né? Uma academia de jiu-jitsu. Então, nesse ponto, com esse nível de avaliação, o aluno se matricula na nossa escola, é feita uma entrevista com um psicólogo, com uma psicóloga, e com o nosso gerente da academia. Nós, com as informações que nós temos, uma anamnese que nós oferecemos ali naquele primeiro contato, nós construímos um relatório. Nesse relatório, nós temos ali um score. Nós montamos um score ali de acordo com alguns pontos, alguns pilares que nós exigimos da criança. Daqui a 3 meses, eu vou sentar com os pais de novo e vou mostrar a evolução daquele relatório que a criança chegou no dia. E eu vou mostrar para eles, olha só isso aqui, tá vendo? Nesse ponto aqui, disciplina, a criança falhou nesse momento, mas aqui na parte de alimentação saudável, ela não estava comendo aqui algumas coisas e agora já está comendo. Então o score dela, ela subiu. Entendeu? Então eu mostro toda uma evolução para os pais, né? E isso faz com que a criança realmente ela seja controlada, né? E se a gente está falando aqui, a gente está falando totalmente, agora deixou de falar da parte técnica. Sim. Eu não quero saber se vai ser um lutador. O lutador vai ser, porque ela vai estar lá todos os dias, ela vai cumprir com as aulas, ela vai estar pronta para pegar a faixa de lutador. Só que eu não dou faixa para lutadores, eu não formo lutadores, eu formo pessoas. Sim. Eu construo pessoas. Esse é o meu papel, né? Eu sou professor. Então, eu já fiz muitos campeões mundiais, né? Então, mas, cara, eu fiz aquilo, eu conseguia salvar pessoas, em que eu transformava a vida, poucas pessoas. Hoje, por quê? Porque a menor parte das pessoas que competem, 3%, a estatística, 97% não. Não, cara, só que hoje eu trabalho com 100% dessa forma. Hoje eu consigo trabalhar de uma forma em que as pessoas elas consigam ver a sua progressão, seu progresso, mesmo não sendo competidor. Não se baseiam em medalhas e nem em faixas. E a faixa só é conquistada se aquela pessoa for um exemplo dentro e fora do tatame, né? E com os adultos a gente segue o mesmo processo, né? A gente não vai tão a fundo quanto ter um tabuleiro, ter nada, mas a avaliação de forma individual ela é feita, né? Então a pessoa ela pode andar uma casa para frente, ela pode andar uma casa para trás, né? Então, e eles sabem disso. E aí eu volto na palavra que você falou, metodologia. O mais importante de uma metodologia é a cultura que é criada. E aquilo que o Fábio falou, eu também apoio a partir do momento que tenha uma cultura que direcione para essa linha de valores morais e éticos da vida. Não que seja somente uma cultura onde vai ensinar técnica de jiu-jitsu para as pessoas. Porque a cultura que é o coração do negócio, a cultura de uma academia com pessoas ali totalmente prontas para formar crianças fortes, adultos preparados para uma vida, né? Salvar pessoas de depressão, né? Colocar um contrato decisivo aqui que você tem que responder em 5 segundos pode mudar a tua vida, e você tomar a decisão certa, tem que assinar agora, né? Com a corda no pescoço que a gente aprende, mas não é a parte técnica, é o que a gente vai levar para a vida. Sim. Né? Então, a partir do momento que a cultura favoreça a esses
essa cobrança, esse direcionamento de valores morais e éticos, aí eu concordo plenamente, assino embaixo, que sim, se representar a cada 15 aulas vai receber 1 grau. Se completar 5 ciclos de 15 aulas, vai receber a nova faixa para as crianças. O adulto, mesmo depois de completar esse ciclo, ele se capacita para um exame de faixa, onde nesse exame de faixa é cobrado o exame técnico, mas também o exame teórico da história do jiu-jitsu brasileiro, a sua origem e a história da equipe que ele participa. Né? Então é uma prova escrita. Né? Então, assim, é o trabalho que nós vemos. Hoje é o que eu tenho de melhor com que o jiu-jitsu proporcionou à minha vida e a forma que eu encontrei de fazer com que mais pessoas sejam adeptas ao jiu-jitsu. Mais pessoas possam ver o jiu-jitsu de forma educacional. Por que educacional? Porque, cara, se você... Academia de luta, esse nome assusta. Academia de jiu-jitsu, esse nome assusta. Sim. Pô, e tu não quer oferecer o jiu-jitsu, não é para todos, que todo mundo fala? E como é que você vai falar que é uma academia de luta? Então você tem que pensar nisso também. Academia de luta não é todo mundo que se sente apto a lutar. Você já está enfraquecendo grande parte das pessoas que já ouviram isso e não são adeptos. Agora, escola. Isso é uma escola. Escola, todas as pessoas são capazes de participar e têm coragem de se matricular, de integrar isso. Todas as pessoas do mundo se sentem aptas a estudar. Entendeu? Algumas não estudam por falta de oportunidade, né? Mas é diferente de vão matricular um aluno na academia de jiu-jitsu, vão matricular um aluno na escola de artes marciais, né? E aí você já começa a fazer o quê? Você já começa a abrir mais o leque. Por quê? Porque, cara, senão você só vai matricular o cara casca grossa. Dar aula pra casca grossa é fácil, meu irmão. Dar aula pra cara que é campeão é fácil. Dar aula pra pegar um bochecha da vida e transformar ele num campeão é fácil. Agora quero ver pegar um moleque lá com depressão, trancado no quarto, pegar um autista, né? Pegar uma criança atípica e fazer aquela criança evoluir gradativamente, né? A gente tem um menino lá, o Lucas. Eu comecei a trabalhar com crianças atípicas por causa desse garoto. Chegou lá, cara, uma história muito legal, assim, o pai dele chegou, né? E não tinha, o menino chegou lá com 110 quilos, hoje está com 90 quilos. Outra pessoa não chegava lá, nem encostava em ninguém. Hoje faz tudo, cara. Abraça, passa guarda, monta, dá queda, armlock, né? Só que não é a questão do lutar. O jiu-jitsu, para mim, é muito mais do que o lutar, é muito mais do que a técnica. A técnica é fácil de aprender. Só treinar, cara. Ficar repetindo aqui centenas, milhares de vezes, você vai ficar bom nesse negócio, cara. Agora, a construção, né, de um ambiente, de pessoas, isso envolve muita cultura. Para mim, a cultura é tudo, cara, do que acontece dentro da minha academia. É o relacionamento, é como eu cuido daquelas pessoas, é como eu vou querer que elas reajam lá dentro, é o que eu quero delas, eu ofereço primeiro. Pô, eu quero que todas ali, cara, me respeitem. Por isso que a gente estava até fazendo brincando aqui, tava colocando a faixa branca, colocou por último. Eu falei, o preconceito. Né? Aí colocou ali a faixa branca. Por quê? Porque todos na minha academia são iguais, cara. Independente da faixa. Não me importa se a pessoa vai chegar hoje ou se eu tenho um faixa preta lá de 5 graus. Cara, vai ser respeitado da mesma forma. E o respeito vai partir de mim, do cavaca. Porque é isso que eu quero que eles me devolvam. Né? Essa postura que eu quero que todo mundo tenha na minha escola. Eu vou te chamar pelo nome. Você vai entrar no primeiro dia, eu vou te chamar de André, porque eu já vou saber teu nome. Né? Eu não vou chamar, ô faixa branca, ô faixa branca, não. Ô faixa branca, fica quietinho aí. Não, então, esse envolvimento todo com as pessoas, esse relacionamento, esse ambiente de família, de valores morais e éticos, de princípios, de cuidar das pessoas, de respeito, cara, isso é arte marcial que realmente atinge a todos. Né? Eu vejo muito por esse caminho, né? Até que me provem ao contrário, cara, esse é o melhor caminho que eu tive de aprendizado nesses anos que eu passei no jiu-jitsu. O que impressiona um pouco, assim, é que você, né, você me falou isso agora, você pegou a faixa muito rápido, né? Muito rápido. Acho que muito, até pelo seu talento, né? Você ganhou tudo naquela época e, chegou a faixa preta. Mas você falou, eu era muito avaliado pela performance competitiva, né? Mas hoje você vê de uma forma muito diferente, né? Assim, então é aquilo que a gente estava falando no início da conversa, né? Assim, o quanto até algo que para você foi uma experiência diferente, né? Você consegue pegar e transformar e falar assim, cara, a visão hoje com o meu amadurecimento, né, de vivência disso aqui é essa.
né? E outra, e de evolução de comportamento, né? Assim, porque o mundo vai evoluindo, né? Que você falou também, pô, tem coisas que talvez funcionavam antigamente, hoje já não funciona mais, né? Mas a gente aprendeu com elas. Exatamente, foram muito valiosas. Com certeza. Né? E a gente não estaria aqui batendo esse papo super direcionado a esse nível de jiu-jitsu se a gente não tivesse passado o que a gente passou lá atrás. Sim. A gente não ia ter parâmetro, referência. Muita coisa do que eu faço hoje foi aprendizado daquela época, quase tudo na realidade. Hoje eu venho estudando, me capacitando em vários outros pontos, né? Não somente envolvendo o jiu-jitsu, mas que a base toda é aquilo lá que eu aprendi, que a gente aprendeu no tatame, né? Que foram gatilhos que dispararam na nossa mente para que a gente buscasse algo melhor a partir daquele ponto do que aconteceu, né? Então tudo foi muito válido, né? Tudo foi um processo. Tudo. Né? Tudo é modelado. Tudo foi... Cara, a gente nunca perde, né? A gente nunca perde. Sempre tem ensinamento. E os grandes ensinamentos não vêm das vitórias, né? Isso que é o principal. Isso era uma coisa que me frustrava muito. Eu era competidor, faixa preta novo ali. Detesto perder até hoje, mas hoje eu entendo o processo. Cara, eu fui ganhar o primeiro mundial de faixa preta em 2010. Eu comecei em 99 para 2000, 10 anos depois. E aí, cara, assim, foram 10 anos de meio frustração. Eu entrava no YouTube e via, cara, só eu perdendo. Eu fiquei 5 anos de faixa preta perdendo. Aí, vice-campeão mundial, aí terceiro no mundial, vice-campeão brasileiro. Eu falei, caraca, mano, não aguento mais perder. Eu ficava bravo, os caras só colocam minhas derrotas no YouTube. Aí eu peguei, cara, assim... E aí eu ganhei o Mundial 2010. Eu sou campeão agora. Não sei o quê, eu sou o melhor do mundo, né? E você vai... Com a mesma mentalidade que eu me frustrava com as derrotas, eu cheguei ao título e me frustrei com o meu próprio título. Cara, por quê? Porque primeiro eu só perdi. A hora que eu ganhei, eu achei que eu era muito mais do que eu era. Então, cara, eu tomei um tombo gigantesco que, cara, eu voltei pra realidade e eu entendi todo esse processo. Que na realidade hoje, cara, eu vejo que aquelas derrotas foram necessárias, aquela frustração foi necessária, só que o meu nível de capacitação para poder ter uma leitura desse aprendizado não era o suficiente, né? E que eu precisava daquele título mesmo depois daquelas frustrações das derrotas para que eu pudesse tomar a porrada da vida. Porque é só assim que a gente aprende. Sim. Né? Muitas vezes com a porradona lá, a gente sempre nos piores momentos que a gente aprende. E aí eu acabei aprendendo, cara. Eu acabei empreendendo. Aquelas derrotas hoje me dão orgulho, né? De falar, cara, eu lutei com esse cara, lutei com o Roger Gracie, fui finalizado 4 vezes. Né? Mas, cara, quem é o Roger Gracie, cara? Né? Lutei com o Cyborg, lutei com o Gabriel Vela, com o Big Mac, né? Com o Barral, com o André Galvão, com o Teles, cara, só cara que assim, eu admirava. Sim. E também consegui os meus títulos. Né? O que na minha cabeça não era só frustração, cara, só perco. Eu falo, calma, essa hora vai chegar, só continua. Né? E hoje eu vejo que aquele processo todo de a gente conseguir chegar na maturidade de avaliar a derrota como experiência para que ela te dê a tua vitória, né? E quando você está quase chegando perto, cara, é o que eu falo pra molecada. É quando tá mais difícil. Você pensou em desistir, cara, continua. Porque qual é a luta mais difícil do campeonato? É a primeira ou é a final? É a primeira. Né? Então vai, que ela vai chegar, não desiste. É guerra o tempo todo. E quando você pensa em desistir, dá mais um passo que você conquista. Dá mais um passo, mas não para. Né? E aí, só que, cara, assim, é interessante esse negócio de... Cara, me frustrava muito com as derrotas, né? Depois eu me frustrei com a vitória. E isso envolve tudo. O que você falou no começo. Eu peguei a faixa preta muito cedo. Esses meus pensamentos vinham tudo. Ao mesmo tempo, comecei a ser líder muito cedo. Liderar milhares de pessoas no mundo todo com a equipe. E aquilo mexeu muito com a minha cabeça. Não tinha maturidade. Foi quando eu te falei ali embaixo, quando a gente estava subindo, que eu me sentia, depois que eu passei esse período, bem nesse período de 2010, imaturo para estar onde eu estava. Só que aí eu tive que começar um outro processo de aprendizado. E aí tem aquela época até o Cavaco até 2010 e o Cavaco até hoje. E eu comecei a olhar para esse outro lado,
do processo mais próximo, né, da realidade e como funciona exatamente. Legal, e de novo interessante, né? Como que esses processos, você resumiu bem, assim, o quanto, mesmo quando a gente não chega no objetivo, tem a derrota, cara, o quanto esse negócio é importante, né? Para encascorar ali de alguma forma a gente, né? Então, e eu acho que você falou também uma coisa importante, que é quando a gente passa pelo aquele eu vou desistir, mas eu continuei, tudo fica um pouco mais fácil depois, porque você passa por esse muro, né, que é o que está te travando, e você fala, porra, eu consigo, né? Então, sim. E o jiu-jitsu nos ensina isso, né? Essa minha jornada, essa minha jornada me ensinou isso. Eu demorei 10 anos para conquistar meu primeiro título mundial na faixa preta. Porra, isso assim, e eu vejo assim, eu entendi tanto isso que eu comecei a aplicar isso em tudo na minha vida. E eu comecei a entender que quanto mais difícil estivesse chegando, era porque o objetivo estava ficando próximo. Entendeu? E aí a gente continua nisso. A gente vive isso no relacionamento, né? A gente vive isso em situações diversas, a gente vive isso no business, no negócio, na empresa. Caraca, né? A gente está passando um sufoco danado. Cara, é sinal que tem aprendizado vindo, vai melhorar, vamos continuar, só acredita, vamos continuar. E eu comecei a usar isso tudo na minha vida. E, cara, tudo melhorou. Por quê? Porque tá ficando difícil, eu não fico triste, eu fico motivado, porque eu sei que tá chegando. Entendeu? Então eu me motivo com a vitória e me motivo com a derrota hoje. Por quê? Porque quanto mais difícil estiver, é sinal que mais próximo do objetivo tá chegando, porque é sempre assim. É sempre dar mais um passo. Esse, né? O ciclo é esse. E aí você não para mais. Muito bom. Você falou também uma coisa interessante, né? Você falou que no currículo você faz questão de botar a história do jiu-jitsu, né, cara? Isso é engraçado, porque acho que essa semana eu falei, talvez numa conversa até com o Pitoco, e a gente falou sobre isso, né? Assim, cara, eu acho que a gente deveria, né, entender e saber um pouco mais da nossa história, da nossa essência, né? Eu vejo, inclusive, que muitos lutadores de uma geração até mais recente não sabem, né? E de pontos importantes, de pessoas, de personagens que fizeram, que eu uso muito essa palavra, pavimentaram esse caminho, né? Para, como você falou também, para a gente estar onde a gente está, né, cara? Perfeito. Pra gente poder, inclusive, usufruir disso tudo, né, cara? Alguém roeu o osso, né? Porra. Exatamente. Então, quando a gente começa a entender um pouco essa história, cara, acho que isso também dá uma base, né, para uma formação, né? É muito importante, André. Você falou, mas assim, os alunos hoje, a molecada nova, essa geração não sabe. Mas quem é o dever? Qual é o dever deles de saber se ninguém exigiu que eles soubessem? Né? Então a gente só vem replicando sem quebrar um ciclo. Verdade. Porque eu também não fui exigido para que eu soubesse a história do jiu-jitsu, e hoje meus alunos são exigidos para que eles saibam. Entendeu? É que nem a geração de crianças que está acontecendo. Essa geração de pessoas fracas, de crianças fracas que tem hoje em dia. Cara, quem são os únicos culpados disso? São as crianças ou são os pais? Cara, são completamente os pais. Porque se a criança é fraca, quem educa a criança? A criança depende de quem? A criança é um HD zerado, meu irmão. Toda informação que vem da onde? Da principal referência. Onde estão as principais referências? Estão dentro de casa, que é o pai e a mãe. Sim. Você não precisa ensinar, eles estão vendo como é que você age. Você quer ter um filho forte sendo um fraco? Então, assim, cara, eu vejo que a formação é muito nossa, tá nas nossas mãos. Sim. A formação do direcionamento em que nós vamos dar, assim, a parte de história, a parte de exigir algo além do que nós aprendemos, é nossa, são dos professores. Né? Nós, professores, temos que quebrar o ciclo daquilo que nós fomos educados, também para agregar algo a mais. Não é quebrar o ciclo e mudar completamente o caminho, não, cara. Nossa essência está aqui. A nossa essência nos construiu quem nós somos hoje. Eu tenho certeza que você tem orgulho do homem que você é, eu também tenho orgulho do homem que eu sou hoje. Sim. Entendeu? Agora a questão é, o que mais a gente pode colocar para que a gente possa contribuir com que essas pessoas se tornem melhores? Sendo que nós estamos falando, a galera toda fala, mas essa geração mimimi, essa geração de
lutador Nutella. Mas quem é que forma esses caras? São os cascas grossos. Pô, né? Então, assim, tem que ter a visão, esse é o equilíbrio. Eu vejo que esse é o equilíbrio, é pegar do que a gente aprendeu e adequar, mas não pode ser. Se a gente for radical do jeito que a gente aprendeu, a gente vai deixar cada vez mais um gap aí. Então é juntar a essência com a evolução. Sim. Né? Então aí a gente consegue transformar a vida dessas pessoas, para que elas sejam pessoas mais fortes e mais evoluídas, pessoas mais capacitadas do que nós fomos. Esse é o nosso papel, transformar pessoas melhores do que nós fomos. Exatamente. Né? Isso aí é uma outra coisa que inclusive está relacionada ao ego também, né? Desculpa. Porque muitas vezes a gente quer se colocar num lugar de professor ou de mestre, ou o que quer que seja, achando que a gente... E você falou um negócio também, eu acho interessante, nessa questão de, todo mundo tem importância lá dentro. E eu sou o primeiro a demonstrar esse exemplo, a dar esse exemplo, né? De que todos são importantes. Perfeito. Mas essa questão também da questão da gente se colocar, nós, professores, querendo formar pessoas melhores do que a gente. Perfeito. E eu, inclusive, eu já até falei, eu acho que isso em alguma conversa, eu passei pela primeira experiência agora, porque eu não tenho muito tempo dando aula, eu tenho talvez 5, 6 anos. Eu estou passando pela experiência de um aluno me bater no treino, me pegar no treino. Eu nunca tive essa experiência antes. Enfim, mas é uma experiência nova. Aprender né? a perder. Exatamente. E com isso vem talvez essa visão de um trabalho feito, né, cara? De uma missão cumprida, né? É gratificante demais. Isso eu sou uma das pessoas que eu não poderia me frustrar por apanhar dos meus alunos, né, cara? Senão, foi o que mais aconteceu, né? Só craque, né, cara? Molecada. Mas assim, eu vejo que é uma situação que é o grande aprendizado. O que é ser professor, cara? Professor, pra mim, é ser pai. Pai é ser professor, professor é ser pai. Por quê? Qual é o papel de um pai e de um professor? É o mesmo, cara, perante ao filho e perante a sociedade. Cara, você vai tomar as pancadas da vida, você vai ter as cicatrizes dessas batalhas, você respeitou um processo que te machucou e agora o teu dever é você filtrar isso, transmitir para que as pessoas que estão sendo ali subordinadas a você usufruam desses ensinamentos e acelerem o processo, logicamente sem tirar a batalha deles também, porque nada pode ser fácil, mas que eles consigam chegar aonde nós chegamos talvez em 10 anos, eles cheguem em 5, em 7 e que eles tenham mais tempo para ser melhores do que nós fomos. Sim. Esse é o nosso papel, esse é o papel do pai, querer que o filho seja melhor que ele, esse é o papel do professor, querer que o atleta seja melhor que ele. Aí entra onde você está vivendo hoje e que mesmo você sendo um cara super consciente disso que eu tô falando aqui, é difícil passar. É experiência nova, cara, e uma experiência assim, porra, né, porque vem tudo, vem o ego, vem, porra, eu tô ruim, né, o que tá, né, vem um monte de pensamentos, de sensações. Sim. Né? Mas ao mesmo tempo, né, eu já tinha esse mantra na minha cabeça, eu só não tinha experimentado. Né? Que, de novo, eu acho que é uma outra coisa importante que o jiu-jitsu nos traz. Né? E aí eu acabei de ter essa conversa com o Flávio agora, e a gente falou, né? Acho que é uma conversa até que o mestre Orlando traz. Ele fala o seguinte, cara, é importante pesquisar, estudar, praticar e viver a experiência. Né? Porque é aí que você vai sentir de verdade o que é, né? Porque se eu fico só na teoria, né? Beleza, eu estudei pra caramba, eu sei muito teoricamente, mas qual é a vivência, né, que a gente tem desse negócio? Né? E toda hora a gente se depara com isso. Por exemplo, eu sabia, minha missão é tornar um cara melhor, mas quando chega, como é que você lida? Exatamente, né? Porque mesmo quando chega, tua missão continua sendo ser tornar esse cara melhor. Exatamente. Só que na hora, pra tu
para você chegar ali na situação e falar, porra, na hora que você... Eu detesto perder. Eu detesto perder. E isso aí foi... Eu tive um fato na minha vida que foi uma das grandes viradas de chave que aconteceram. Que foi quando eu tava para aposentar. Eu tava para aposentar. E, cara, assim, eu era um cara que eu me considero em constante evolução como pessoa, né, como profissional. Eu procuro ser uma pessoa melhor todos os dias, um profissional melhor todos os dias. Eu já estava vivendo esse processo de forma consciente, buscando isso para minha vida. E eu estava começando a deixar de lutar. E eu estava vendo meu rendimento já devido à minha rotina, devido à empresa, devido às filiais, devido às academias. Tomar meu tempo e eu não conseguir mais fazer aquilo que eu sabia que tinha que fazer. Não era nem por motivo, condições físicas, mas sim por tempo, por prioridades. Sim. Só que sabe o que aconteceu na minha cabeça, o conflito? Eu sempre tive patrocinadores, eu sempre tive uma condição até privilegiada perante a comunidade de jiu-jitsu, né, como atleta. E aí eu comecei a sentir, eu falei, cara, eu fiquei com medo. Eu falei, cara, eu tô começando a perder. Eu tô começando a perder porque eu não consigo mais treinar como eu sei que eu tenho que treinar. E eu vou ter que parar de lutar porque eu vou ter que priorizar outra coisa. Eu comecei uma briga muito grande na minha cabeça. E eu comecei a ver que, cara, eu precisava olhar para outros lados. Para outro lado. Por quê? Porque a pessoa que estava ali, ela não ia mais existir. Porque eu me sentia com espaço porque eu era o cavaca campeão. Eu era o campeão ali. Eu era o cara que lutava e ganhava. E eu via que algumas pessoas estavam ao meu lado porque eu era campeão. Eu via que algumas oportunidades eu tinha porque eu era campeão. E eu comecei a ficar com medo de perder isso. E eu falei, cara, como é que eu vou fazer? Eu falei, cara, peraí, deixa eu parar racionalmente aqui, vou pensar. Como é que tem pessoas, mestres, que são tão admirados, tão mais admirados hoje do que quando eram lutadores, e alguns nem foram lutadores e tiveram títulos expressivos. E eu parei para olhar para essas pessoas. E aí foi quando eu me deparei com um grande aprendizado. Né? Que, cara, não tá na tua medalha. Né? Não tá nos teus títulos, não está nas tuas vitórias dentro do tatame, mas está em quem você é. Sim. Está nos teus pequenos atos de todos os dias. Está na tua postura como homem, está na tua postura como pai, está na tua postura como marido, como filho, como irmão, como professor, como amigo. Né? Isso te coloca num patamar diferenciado daquele campeão que tem uma medalha no peito. E é uma frase que eu carrego desde essa época que eu falo bastante, que é: uma medalha no peito de quem não tem valor não vale nada. Né? Então isso acho que é muito importante, né? Esse aprendizado que eu tive devido a esse processo todo que a gente viveu, né? Assim, na transição de parar de ser atleta para priorizar, só que aí dar continuidade, começar praticamente do zero um novo caminho, mas continuando no jiu-jitsu, mas começando como um faixa branca novamente no business, começando como um faixa branca novamente, cara, na liderança, começando na gestão, né, no relacionamento. E aí foi onde eu fui estudar, né, e ter entendido isso me proporcionou hoje uma nova ambição, uma nova condição de querer ser campeão novamente. E hoje eu me encontro num patamar tão estimulado, tão motivado quanto quando eu buscava meu título mundial. Isso me ajudou pra caramba. Assim, são coisas distintas, né? Mas que você tá tendo, né? O sucesso, né? Que você teve também no outro ambiente competitivo, né? E é difícil, né, cara? Assim, porque a gente inclusive viu muito isso acontecer, né? Pessoas que não conseguiram performar depois em outras áreas da vida, né? Porque tem essa dificuldade, você experimentou isso, né? Você sabe o que é um pouco, obviamente é a sua, mas ela existe né? nesse aspecto, e várias pessoas não conseguem, né? Depois
concretizar ali uma outra realização, né, cara? Enfim, e fica preso numa frustração que muitas das vezes, inclusive, afasta do esporte, né? Com certeza, frustra, né? Decepciona, porque... Sim. Mas eu digo que o jiu-jitsu, ele nos dá a possibilidade... Eu sou muito contra quando os jovens lutadores vêm pleitear premiações no jiu-jitsu. Eu vou te falar o porquê, isso é um pouco polêmico, né? Mas não é que eu não quero que pague, eu sou contra pagar premiações. Sabe por quê? Porque eu consegui ter essa visão de seguir o meu caminho no jiu-jitsu, porque eu nunca recebi R$1 para lutar e por nenhuma conquista. Então eu tive que aprender a trabalhar de outra forma. Só que isso que eu aprendi a trabalhar em paralelo à minha carreira de atleta me proporcionou uma vida eterna agora no jiu-jitsu. Sim. Me proporcionou a buscar ser um professor, ser um líder, ser um empresário. Entendeu? Então eu já tive que começar desde o primeiro dia que eu dou aula, que eu peguei minha faixa preta, eu dou aula. Só que eu vivi o auge da minha carreira dando aula e tendo academia. Então eu dei várias cabeçadas, cometi vários erros, né? E tudo isso eu uso de aprendizado. Mas se o jiu-jitsu talvez me tivesse pago bolsas muito altas pelas conquistas que eu tive, talvez eu teria me acomodado como professor, talvez eu tivesse me acomodado como empresário, talvez eu tivesse me acomodado como líder. E o jiu-jitsu nunca me deixou me acomodar por não pagar premiações. Mas eu considero que o jiu-jitsu me deu, né, até mesmo de dinheiro, muito maior do que uma premiação por um título mundial, por um título brasileiro, pan-americano, europeu, seja lá o que for, né? Até porque quem vai ganhar aquele prêmio é uma pessoa só, daquelas 40, 50 que estão numa chave. Sim. Não vai mudar a vida de ninguém, só de uma pessoa. Agora, o aprendizado que eu tive muda a vida de todos que estiverem na chave. É verdade. Entendeu? Então, por isso que muitas vezes eu vou contra essa bonificação e não acho tão importante. É que a molecada hoje não tem essa visão. Precisa de dinheiro? Precisa, mas eu tenho certeza que quem pleiteia e batalha pelos títulos tem patrocinadores, assim como eu tinha na época, que me davam um respaldo para que eu pudesse chegar bem preparado e ter uma vida digna do jiu-jitsu. Nunca passei fome, nunca me faltou nada. Sempre que eu quis ir viajar para o exterior, meus patrocinadores sempre me proporcionaram estar lá representando e 100%, né? Então era o necessário, porque a vida de atleta é só um tijolo da parede. Ela é a menor parte do que a gente vai viver. A maior parte, a nossa história vai ser construída a partir do momento que a gente parar de lutar. Porque é para sempre. Sim. Aí é para sempre. Aí você vai ser o quê? Se você é um atleta olímpico de judô, você recebe altos salários e premiações e tal, e parou de lutar. Cara, quantas academias de judô tem no Brasil? Ninguém. O judô é falido, velho. Só tem atletas. O judô é falido. Compara quantas academias tem de judô e de jiu-jitsu tem no Brasil. Sim. Cara, por que isso acontece? Por causa do sistema que é amador do jiu-jitsu, não é olímpico, mas que o ensinamento que oferece, cara, é muito maior do que qualquer bonificação, premiação, salário, porque é para sempre, é vitalício. Sim. E aí você vai aprender, você vai ralar quando tem que ralar, na hora certa, porque senão tu vai sorrir enquanto tu é jovem e vai chorar aí depois que tu aposentar. Sim. Né? Então esse é por isso que eu acho assim, esse ponto da bonificação, que para mim não me apego muito nisso. Faz sentido, né? E de novo, tá linkado a uma experiência, né? Se você não tem essa experiência, e pode ter sido o que aconteceu muito também, né? Assim, muitas pessoas focadas, né, na parte competitiva, deixou de lado um outro lado, né? Porra, de construção, inclusive, de carreira ou de vida. E, cara, logo depois que aquilo passa, né? Acabou. Porra, o que o cara vai fazer? E sendo o que eu faço, e o cara é campeão mundial. Exatamente. Tem o ego e a vaidade de um campeão mundial. A gente, talvez, se der uma rápida pesquisada, a gente vai encontrar alguns que sumiram, não tem academia, ou até tem, alguns, talvez, uma academia. Então, por isso que eu tô pesquisar rápido. Ou alguns que têm uma pequena associação, ou uma pequena academia. Que pelo nome que tiveram, né, André? Eram pra estar lá, né, no topo da cadeia, né? Exatamente. E é uma pena. Mas é por isso que eu falo que, cara, o aprendizado que o jiu-jitsu nos proporciona a nível amador é muito grande. Porque a vida de atleta tem fim. Sim. A vida de empresário, de professor, de líder,
de mentor, de gestor, seja lá o nome que for, é para sempre. É verdade. A gente subiu o elevador junto também, eu comentei com você o lance, porra, você tem colocado a cara ali direto, né, cara, e falado. E pra mim, porra, isso aqui já é um desafio, sempre foi um desafio, obviamente, depois com a experiência, né, a gente já vai ficando mais à vontade, enfim. Vai aprendendo também com alguns defeitos, algumas críticas que chegam, a gente vai aceitando e melhorando, Sim. evoluindo. Mas, porra, pra mim aquilo que você faz, cara, é muito difícil, né? Porque você não tá conversando com ninguém, né? Você até falou um pouco isso. Mas qual é a sua principal intenção? Porque quando eu vejo isso, né? E vejo um pouco das suas falas, eu vejo ali um propósito por trás, que tá até ancorado naquilo que a gente tá conversando no almoço ali, né, cara? Do porquê que eu faço o que eu faço, né? Sim. E em 2010, quando eu fui campeão mundial, eu me mudei para os Estados Unidos. Eu tinha meu ex-patrão, o Joe Mullins, eu já tinha conhecido ele tinha uma equipe chamada The Armory, na cidade chamada Júpiter, na Flórida. Um grande amigo meu dava aula lá, e eu fui dar um seminário. E ele gostou muito do meu trabalho, ele gostou muito do trabalho que eu fazia em Santos, com as filiais, com a equipe, né? Na época a gente era Checkmate, tinha bastante filiais dentro da Checkmate. Tinha bastante atletas. E aí ele me fez uma proposta para morar nos Estados Unidos. Numa proposta, cara, irrecusável. Uma proposta, assim, que até hoje dificilmente alguém acaba chegando, assim. Tem gente lá de, 10 anos lá que não tem o que a gente tinha. Ainda acabei levando 2 alunos comigo, né? Um padrão de vida completamente altíssimo que a gente tinha. E eu deixei minha academia em Santos. E uma academia, devia ter ali meus 200 alunos, né? Os seus bolsistas, uma academia simples, tatame de EVA, mas que era tudo que eu tinha. Tinha um apartamento, tinha um carro, né? E aí deixei tudo e fui. Cheguei lá numa vida, cara, assim, levei 2 garotos comigo, um deles o Bochecha, era faixa marrom ainda, um visto de trabalho para cada um, né? 2 academias, cada uma com 400 alunos de jiu-jitsu pra gente administrar. Me colocou como head coach lá da parte de chão. Vários lutadores do UFC foram contratados para que eles pudessem estar lá conosco. Um deles o Edson Júnior, o Edson Barbosa, o outro o Marlon Moraes. E tinha Bochecha, tinha uma turma muito boa lá. E aí, cara, tudo indo muito bem. E eu olhava para Santos, cada vez perdendo mais alunos, né? Porque eu fiz uma opção, né? Eu fiz uma decisão. A partir do momento eu optei em ir e tentei fazer aqui continuar acontecendo, só que não é assim que acontece, né? Porque a maior referência sai, então a galera fica meio perdida, né? Acontece muito isso na nossa comunidade. Sim. E acabei indo, né? E fiquei lá, só que aquilo, cara, todos os dias me machucava quando eu sabia que algum aluno parava de treinar comigo em Santos. E aquilo começou a me machucar bastante até o ponto que eu decidi voltar. Eu decidi voltar àquela vida, deixar aquela vida toda boa que eu tinha lá. Tinha meu carro zero, tinha meu visto de trabalho, tinha o meu salário que era só para o meu uso próprio. Eu não tinha que gastar com nada, só com comida. Todas as competições que a gente lutava, o nosso patrão na época pagava inscrição, pagava hospedagem, hotel 5 estrelas, pagava alimentação, pagava passagem aérea, ia com a gente, fazia a nossa preparação física. Cara, era tudo mimado. Só que eu vi que aquilo ali, cara, que eu achei que era o tudo, não era o tudo. O tudo estava no outro lugar onde talvez eu tivesse achado que era o nada, né? Que era aquele pouquinho que eu tinha ali, aquele tatamezinho que a academia cheirava tatame de EVA, suor, só casca grossa, cara, assim era na época mó bagunça danada. E só que aquilo que era pra mim, eu vi que realmente aquilo que fazia falta. E eu decidi voltar. Decidi voltar pro Brasil com um propósito desde então, e é aí que começa a tua pergunta. Eu falei, cara, isso é muito injusto, a gente ter que dividir e escolher entre amores da nossa vida. Eu ter que sair fora do meu país, deixar minha família, deixar meus amigos, deixar a minha academia para poder viver do que eu amo. Eu falei, cara, eu vou voltar pro Brasil, eu vou reconstruir, eu vou recomeçar do zero, eu vou aprender a viver do jiu-jitsu, eu vou ter uma vida digna e minha única fonte de renda vai ser o jiu-jitsu. E a partir do momento que eu aprender,
eu vou começar a ensinar as pessoas para que elas não tenham mais que fazer essa opção, essa escolha. Ou tu fica com a tua família, com os teus amigos na cidade que você nasceu, ou você vai viver do jiu-jitsu em outro lugar do mundo aí fora, porque os dois juntos não dá, né? Então eu voltei para mostrar que dá, né? E é por isso que eu faço esse trabalho já há quase 4 anos no Instagram. Todos os dias eu abro caixinha de perguntas, todas as semanas eu posto vídeo, né, de gestão, de profissionalismo, de liderança. Minhas respostas nas caixinhas são exatamente tudo, mas tudo que eu faço para gerar resultado nas minhas 2 academias. Tudo. Tá? Então, assim, logicamente que não dá para falar muito detalhado além do tempo, do espaço que tem ali. Sim. Mas se a pessoa pegar os insights, ela gera os resultados. Porque aqui, cara, aquilo é tudo de graça. Tudo que eu faço. Por quê? Porque eu quero dar o máximo possível. Porque não me interessa se as pessoas aprenderem. Eu não vou ter concorrente nunca. Porque o meu público-alvo não são pessoas que praticam jiu-jitsu. O meu público-alvo são pessoas que nunca praticaram jiu-jitsu e talvez nunca tenham pensado em praticar jiu-jitsu. Então eu estou falando que o meu público-alvo são todas as pessoas do mundo. Então o mundo é muito grande para que exista uma superlotação de academias de jiu-jitsu, né? Então, quanto mais eu ensinar as pessoas, mais pessoas vão ter a condição de viver da maneira que eu vivo hoje. Daquela maneira que eu quis buscar viver quando eu voltei dos Estados Unidos. Então eu ofereço todo esse conhecimento dos resultados que a vida me deu hoje no jiu-jitsu, em tudo que eu faço, para que as pessoas possam aproveitar daquilo, usufruir disso e gerem os resultados dela, né? E isso dia a dia. E isso só que a gente só aprende na constância, né? Então é por isso que eu resolvi fazer todos os dias sem falhar, né? E eu vou continuar por quanto tempo for preciso. E eu tenho visto muitas mudanças. Eu fico no direct. As minhas caixinhas hoje não são mais o meu carro-chefe. Eu fico no direct todos os dias de 2 a 3 horas falando com as pessoas. Todos os dias. Eu destino parte do meu dia e de graça. Eu não cobro nada. Eu não cobro nada, R$1 de ninguém, né? E dá prazer ver as pessoas aplicando aquilo que você está transmitindo, gerando resultado, e elas te mandando mensagens, elas te mandando fotos, elas te mandando, pô, professor, funcionou. Direto uma pessoa me manda caixinha, responde uma caixinha minha, eu respondo todo mundo. Aí eu respondo lá, a pessoa, pô, Cavaca, eu queria uma dica assim. Eu falei, não, faz assim. Cara, o que você tá fazendo? Você tem um horário? Manda teu WhatsApp. Cara, eu abro uma videochamada com a pessoa na hora. Porra, animal. Na hora. Eu falo, o cara fica em choque, assim. O cara fala, caraca, eu não acredito, sério, que não sei o quê. Eu falo, cara, calma, meu irmão, vamos resolver. Qual que é a parada? Faz assim, pega o papel e a caneta aí. E aí começo a fazer uma consultoria rapidinho com o cara. Meu irmão, conectei com esse cara tá comigo, cara, e eu faço com isso com centenas e centenas de pessoas nesses últimos quase 4 anos, né, e com o maior prazer, cara, e daí respinga muita coisa boa pra mim, só que eu não faço nada, o meu único intuito disso é fazer com que mais pessoas possam ter a condição de vida que eu tenho hoje no Brasil através do jiu-jitsu, né, sem ter a necessidade, se ela quiser ir pro exterior é porque ela quis, Sim. Porque ela quis, não porque ela foi obrigada para poder viver da modalidade que ela ama praticar. Não, muito animal. E também, além desse propósito do porquê, né, cara? Talvez tenha aí uma coisa de uma entrega, de devolver um pouco tudo aquilo que o jiu-jitsu te deu, né, cara? É uma coisa que está inclusive dentro do código, né? Da gratidão. Com certeza. Né? Por isso que Mas aí eu volto naquele tema. Eu volto no tema que muitas pessoas criticam a IBJJF por não pagar. Cara, eu sou o maior apoiador da IBJJF. E as pessoas, elas muitas vezes me criticam e falam, porra, Cavaca, tá recebendo quanto da IBJJF pra falar tão bem dos caras? Eu falei, cara, eu tô só retribuindo aquilo tudo que eles... Se não fossem eles, eu não teria aprendido a trabalhar, não teria aprendido a ser um bom professor, a ser um bom empresário, a ser um bom líder, né? Porque eu viveria só como atleta e quando a minha carreira acabasse, que ela ia ser curta, acabaria ser o Cavaca. E eu talvez teria que mudar de profissão ou voltar a ser, né? Arquiteto, que eu fiz faculdade de arquitetura. E, cara, assim, e não é isso que eu quero, né? Eu nunca tive plano B. Eu falei, cara, eu vou viver do jiu-jitsu e só tem essa opção na minha vida, eu vou viver do jiu-jitsu, né? E quem me proporcionou essa faculdade, que eu deixei uma de lado para me dedicar a essa outra, foi a Federação Internacional de Jiu-Jitsu. Porque, por simples motivo deles não pagarem premiações. Porque talvez se eles tivessem pago, eu não tinha me esforçado para ganhar dinheiro em paralelo. Sim.
Só que o esforço que eu tive em paralelo, porque as medalhas não me davam dinheiro, porque eu tinha que trabalhar como atleta para conquistar a medalha, depois eu tinha que pegar as minhas medalhas e o nome que elas me proporcionavam para poder vender seminário, vender aula particular, vender a minha imagem para trazer aluno para academia, né? Consequentemente, se eu tenho uma academia, eu tenho que aprender a gerir uma academia, administrar uma academia. Se eu tenho uma academia também, eu tenho que aprender a vender uniforme e, consequentemente, eu tenho que me tornar mais profissional. Isso tudo em paralelo a uma vida de atleta. Então, só que eu só tive a oportunidade de fazer o que eu fiz, né, e chegar onde eu tô, porque na minha época eu não lutava por dinheiro, entendeu? Só que naquela época eu não precisava de dinheiro. Porque eu não precisava, porque eu era rico? Não, porque meus patrocinadores me davam o suficiente para eu chegar preparado e lutar bem. Sim. E, cara, eu era um jovem, não era casado, não tinha filhos, não tinha responsabilidade, eu só precisava disso. Eu só precisava chegar bem. Eu só precisava comer, suplementar, fazer preparação física e treinar jiu-jitsu para chegar bem numa competição. E isso, os meus patrocinadores me ajudaram durante toda a minha carreira. Então, só que em paralelo a isso, eu tinha academia, eu tinha os alunos, eu tinha os atletas. E eu também era atleta, só que eu tive que fazer isso tudo em paralelo. Consequentemente, eu fui dando várias cabeçadas, porque quem quer fazer tudo não consegue fazer nada, na realidade. Grande parte do meu dia, 90% era dedicado ao atleta. E o que sobrava, eu fazia essas outras coisas. Mas mesmo que fosse pouca parte do tempo, eu fizesse mais ou menos como eu achasse, eu não ia buscar, não estudar nem nada que nem hoje. Cara, já era aprendizado, eu já tinha muito erro e esses erros me proporcionavam futuros acertos. Eu já tinha uma experiência, né? E quando eu parei, eu só continuei. Entendeu? Então isso que eu sou muito grato a essas situações também por terem me colocado, né? E ter visto que esse processo todo que eu vivi na minha vida e hoje eu tô aqui nesse caminho é devido a esse aprendizado que, cara, o próprio jiu-jitsu me ofereceu, né? As próprias competições me ofereceram. Sim. E quando eu falo que eu vou contra a premiação, não é porque eu vou contra os moleques, cara. É porque eu quero o melhor para eles, eu quero o melhor para a comunidade. Porque eu só tô aqui porque eu vivi esse processo, né? Uma premiação de $30 mil agora, nesse GP que vai ter da IBJJF agora, não vai mudar a vida de ninguém, cara. Não vai mudar a vida de ninguém. Cara, $30 mil, cara, o Bochecha deve fazer em 2 seminários hoje, depois que parou de lutar. Entendeu? Então, assim, cara, assim, é um negócio que é muito maior do que as pessoas podem... aquilo, mas aí a gente volta naquele ponto que você falou. Quando o seu professor, o seu mestre ia lhe graduar, você achava que já estava pronto e ele demorava. Sim. Né? Por quê? Porque você não tinha a visão que ele tinha ainda. Sim. E quando eu falo essas coisas muitas vezes, eu sou polêmico para as pessoas que não estão prontas para ouvir o que eu falo. Sim. Né? Mas eu já tive lá e por isso que eu continuo. Porque eu sei que a maneira de você conectar com as pessoas é continuar. Você não pode desistir. Então eu comecei aquilo, né? E eu comecei com esse meu propósito em 2010 e comecei com esse meu propósito potencializado há quase 4 anos atrás e agora eu vou continuar, porque eu sei que está fazendo a diferença e eu estou vendo que está fazendo a diferença na vida de muita gente. Legal. E qual é a maior dificuldade que você enxerga no teu negócio hoje? No meu negócio, em termos no business? No meu business, cara, é quebrar a impressão das pessoas que elas não são capazes de praticar jiu-jitsu. E essa é a maior dificuldade, é aquilo que eu falei. Por isso que a gente direcionou o jiu-jitsu para infantil, para educacional. Por quê? Porque na educação você entra de frente ali com a disputa direta com uma escola, né? Mas, Cavaco, você nunca vai ganhar de uma escola assim, mas eu não quero ganhar de ninguém. Eu só quero estar no mesmo nível de importância. Por isso que a minha avaliação não é só técnica. Sim. Ela é de valores morais e éticos de uma pessoa. Por quê? Porque, cara, você vai para uma escola, você vai aprender lá português, matemática, ciências, biologia, sei lá o que for, e só. Você vai ter a base disso. Todo mundo é obrigado a estudar? Sim. Mas te forma o quê? Te dá uma base de você poder aprender a falar, escrever e fazer umas continhas de mais ou menos lá, mais nada que isso. Mas é uma base, é um ponto de partida, só que você só é avaliado por isso.
por o que você decorou e respondeu na hora da prova, e beleza. Só que e a pessoa? E o cidadão? E a formação? A escola não te dá isso, cara. Sim. Então, por que eu direcionei as crianças para isso? Porque eu vou ser um parceiro da escola. Sabe por quê? Porque a escola não dá o que eu dou. A escola não cobra o que eu cobro. Na minha academia, na minha escola, é todo mundo igual. Cara, é todo mundo cobrado por respeito. Mas se eu quero respeito, eu ofereço respeito. É cobrado por disciplina, mas se eu quero disciplina, eu mostro, eu dou disciplina primeiro. Né? Então, e quando eu coloco, eu sou um parceiro hoje de escolas. Né? Nós temos projetos que nós começamos aqui em São Paulo, principalmente numa grande rede de escolas, e que nós somos parceiros por causa da cultura que nós criamos e o direcionamento que nós proporcionamos, porque a escola ensina português e matemática, nós ensinamos valores para a vida, e se você juntar os dois, você está formando um cidadão. Entendeu? Então é esse caminho que eu estou seguindo, mas a minha grande dificuldade é perante aos adultos. Com as crianças a gente está indo num caminho, numa crescente muito forte. Só que ao mesmo tempo, quando eu pego um adulto sem filho, para mim é o grande desafio. Aquela pessoa incapaz, aquela pessoa sedentária, aquela pessoa preguiçosa, aquela pessoa que nunca lutou, aquela pessoa que tem medo de luta, aquela pessoa que fala que não é para ela, aquela pessoa que... cara, de vários pontos. Entendeu? Agora, quando essa pessoa tem filhos, fica mais fácil, porque a minha ação é voltada para o filho dela. Se ela vê a transformação no filho dela, eu conecto com ela. E aí eu trago pai e mãe para dentro do tatame. No mesmo horário, nos horários de pico da minha escola, eu tenho atendimento simultâneo para crianças, e homens e mulheres, em turmas separadas, iniciantes. Né? E eu consigo otimizar o tempo da família em 1 hora, no início do dia e no final do dia. Né? A gente tem esse atendimento estratégico, onde a gente nada mais está fazendo do que mudando a vida de uma família através do jiu-jitsu, mas a dificuldade vai para aquela pessoa que não tem como acesso ainda, que nós estamos buscando ainda conectar para abrir mais o leque ainda. Sim. Você falou também de um lance até quando você foi para os Estados Unidos, os alunos perderam um pouco a referência, a sua referência, Sim. né? E talvez essa seja um desafio dentro de uma escola ou de uma academia, que você cresce, né? E você tem que ter pessoas Exatamente. que te substitua, Exato. ou que gere, o que não deixa essa impressão de falta de referência. Exato. Né? Quando você não está lá. Eu falo isso até no meu caso acontece. Né? No meu caso acontece, é uma coisa que eu fico tentando pensar de qual é a melhor maneira de eu lidar com isso. Né? Obviamente, pensando racionalmente, bota um professor bom lá, mas não é só isso, né? Tem várias coisas já atreladas a isso. E eu veio aqui a cabeça agora também, uma conversa que eu estava tendo com o Pedro Valente, na verdade foi com o Guilherme Valente, lá dos irmãos Valente, e ele falou assim, cara, aqui, se um cara buscar aqui uma aula particular, ele não sabe nem com quem ele vai fazer. Ele pode cair comigo, pode cair com o Pedro ou pode cair com o professor. É o mesmo valor, é a mesma coisa. É isso. Só pra você ter noção. Isso, eu não consigo ver o meu negócio assim. Eu gostaria, mas meu negócio é assim. O meu negócio é assim. Por isso que dá certo. Por isso que a gente vai crescer. Não, é animal se você conseguir fazer isso. Eu não dou nenhuma aula. Eu não dou aula. Não dou aula de jiu-jitsu. Eu só dou aula particular. Eu vi, inclusive, você falando, acho que ontem, né? Não lembro, você falou isso há pouco tempo. Eu não dou aula, cara. Por que eu não dou aula? Porque quando eu fui para os Estados Unidos, eu entendi isso. Os meus alunos eram totalmente dependentes de mim. Mas a partir do momento que o teu aluno depende de você, você não cresce. Porque você vai dar todas as aulas. E aí o grande ponto aí eu volto na cultura. Exatamente. Construção. Sim. O maior desafio do ser humano, pessoas. Você tem que formar pessoas. E demora tempo, é processo. Sim. Então hoje, por que o meu projeto de vida é a construção da minha rede própria? Montamos a nossa unidade final do ano passado, em dezembro, aqui em São Paulo. O meu projeto é montar mais 4 unidades daquele mesmo padrão aqui na cidade de São Paulo. É ter 5 unidades próprias nos próximos 3, 4 anos aqui. Porque eu estou num processo de construção. Todos os meus professores foram construídos por mim, formados por mim, e eles têm plano de carreira dentro da minha empresa. Eles vão ser meus sócios em todas essas unidades
quem gerar resultado. Eles não vão ser só professores, só se eles quiserem. Então eu faço treinamento, a capacitação deles, e eu dou uma oportunidade, uma fatia do bolo vai ser deles. E aí as pessoas falam, pô, mas como é que você vai fazer? Caramba, é difícil achar um professor, é difícil achar um profissional que, cara, se importe, que trabalhe como se fosse dele. É óbvio que ele não vai trabalhar como se fosse dele, porque não é dele. Agora, nesse processo que ele sabe que vai ser dele, só depende dele, aí a história muda. Aí você vê todo mundo trabalhando como se fossem deles. Legal. E aí só que você tem que construir essa pessoa. Você não vai pegar um faixa preta, colocar no jogo e vamos partir daqui. Não. Os meus vêm lá da azul, da verde, da azul, da roxa, da marrom, da preta. Tem processo, tem estagiário, tem instrutor, tem professor, coordenador, gerente e sócio. Legal. Né? Então eu já tenho o primeiro que vai ser sócio agora em Santos. Né? Vai ser o nosso primeiro que vai entrar para a sociedade agora esse ano. Da Academia de Santos. Uma academia com quase 500 alunos, que o cara num prédio mais moderno, tipo esse aqui, da cidade. E o cara que nunca ninguém viu. Vai ser dono de uma academia daquela. Trabalhe como se fosse dono. Sim, ele é dono. Entendeu? Então, só que o grande problema disso tudo é você... Não é achar essa pessoa. Você nunca vai achar essa pessoa. Eu já tentei achar várias vezes. Eu já me decepcionei muitas vezes. Cara, já tive aluno pra cacete. Já tem, porra, o que mais tem aluno meu no mundo espalhado aí fora. Você tem que formar essa pessoa. E como é que você forma uma pessoa dessa? Treinamento. E como é que você treina? E qual é o tipo de treinamento, Cavaca, que você faz com uma pessoa dessa? É igual você educa o seu filho. Exatamente igual. Você tem que falar a mesma coisa todos os dias, a mesma coisa todos os dias, a mesma coisa. Ele vai errar, você vai lá e vai corrigir o erro. Ele vai errar de novo, você chama a atenção, dá uma dura um pouquinho mais e você continua. Isso é tudo um processo. Se a pessoa for de bem, ela vale o investimento. Como é que eu formo essas pessoas hoje? Eu quero pessoas de caráter, porque caráter não se treina. Capacitação profissional se treina. Sim. Né? Então eu pego uma pessoa boa, com caráter, e faço todo o treinamento e direciono ela. E eu vou vendo até onde é que ela quer chegar, qual é o nível de ambição dela. Quero ser só um professor, quero ser um dono, eu tenho postura, eu gero resultado, então eu vou dando cada vez mais corda. E aí eu vou treinando essa pessoa de acordo com o ritmo que ela está indo. E aí eu vou preparando ela. Então, cara, hoje a minha equipe, trabalha, as 2 unidades trabalham 7 vezes por semana. Elas abrem 5h30 da manhã, fecham 9h30 da noite. E todo mundo trabalha. Todos os meus professores só trabalham com jiu-jitsu. Ninguém tem outro emprego fora da academia, ninguém dá aula em outro lugar, só nas minhas unidades. São 22 pessoas fazendo isso. Né? Então esse é o processo que a gente fez de construção de pessoas. É difícil. E leva um tempo também, né? Processo. Irmão, demais. Eu vou te mandar mensagem lá pra te perguntar um monte de coisa. Porra, foi demais a nossa conversa. Eu não esperava diferente, mas você realmente superou as expectativas. Pô, obrigado. E ter te conhecido pessoalmente, pra mim, porra, uma honra. Um cara que eu Prazerzaço. admiro muito, admiro Obrigado. em vários sentidos. E vamos fazer mais. Vamos sim. Certamente. Isso é um prazer. Acho que isso aqui é uma primeira conexão nossa que a gente certeza. pode fazer muita coisa junto. Com certeza. Muito obrigado. Obrigado de coração. Fico lisonjeado de ter recebido esse convite. Já falei nesse lugar aqui que você já entrevistou tanta gente importante na história do jiu-jitsu, tá? Obrigado por essa oportunidade. Obrigado pela oportunidade aí da gente poder conectar e começar a fortalecer essa nossa amizade, essa nossa relação. Sim. Aí. Conta comigo que precisar de qualquer coisa independente de jiu-jitsu. Estou aqui à disposição como para todas as pessoas sempre. Esse é o meu trabalho, o meu papel. E vambora. Tamo junto. Obrigado. Valeu, André.